Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ia começar por cumprimentar os senhores e senhores deputados e cumprimentar a Sra. Ministra. Realmente fez-nos aqui uma exposição que demonstra quão vasta é a área que abrange o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, sobretudo numa crise com as características desta, que apresenta particulares dificuldades nos mais idosos, particulares dificuldades nos lares, mas que também levou à paragem ou à semi-paragem da economia, com as consequências que isso teve no mundo laboral. E, portanto, eu começaria sem ordem de importância, porque me parece que a situação nos lares é até que mais me impressiona, eu creio que humanamente mais preocupará a todos, mas porque eu acho que é mais fácil encontrar pontos em comum e acertar algumas coisas no que toca às questões laborais e às questões de manutenção do emprego. Um dos objetivos desta Comissão, do meu ponto de vista, deve ser criar quase um painel de controlo. É nós sabermos, mês a mês, quantas empresas estão a ser apoiadas, quantas empresas estão a ficar fora do apoio e quantos trabalhadores estão abrangidos pelo apoio. E a Sra. Ministra disse-nos aqui alguns números, designadamente do layoff, e eu já tive a oportunidade de mostrar, da última vez que veio aqui o Sr. Ministro da Economia, alguns números que não batem certo. E, de facto, do ponto de vista da manutenção do emprego, os números que o Governo está a adiantar não são esclarecedores, porque misturam layoff simplificado com apoio à retoma progressiva e com incentivo à normalização. Ora, eu fazendo a soma do que é conhecido da execução até outubro destas medidas, percebe-se que, em vez dos 1.700 milhões de que falou o Governo, vamos apenas em 1.135 milhões de euros. Se pensarmos que ainda no princípio da crise se falava em cerca de 1.000 milhões de euros por mês só em layoff, percebe-se que, apesar de tudo, estes números estão bastante aquém do que era esperado e, portanto, atendendo também a que, desde o dia 14 de outubro, que o GEP, do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que publicava números com limitações, é verdade, mas publicava números sobre o layoff simplificado, deixou de os atualizar, o que eu perguntava é se a Sra. Ministra nos podia dizer, em relação ao apoio à retoma progressiva e ao incentivo à normalização, em vez de nos dar os números agregados, como deu na sua exposição inicial, eu gostava de saber quantas empresas e quantos trabalhadores estão abrangidos pelo apoio à retoma progressiva, que é o layoff complicado, que foi o que veio substituir o layoff, e quantos é que estão no incentivo à normalização até agora, que é diferente, que é um apoio de natureza diferente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra, para responder, por favor. Muito bem, Sra. Deputada. Antes de mais, dizer que estamos sempre disponíveis para partilhar todas as informações. Aliás, temos-lo feito sempre a nível também da concertação social, temos sempre partilhado com os parceiros a evolução da situação e o GEP o que está a fazer é só tentar melhorar a informação que tinha para garantir que mantém sempre também esta informação da forma mais atualizada e mais perceptível possível, porque também era uma das preocupações que tínhamos, a informação não estávamos a conseguir que ela fosse permanentemente e respondesse exatamente às necessidades que todas as pessoas tinham de informação, e é isso que o GEP está a preparar para garantir que é partilhada da melhor forma possível. Portanto, eu espero, até esperava que já este mês o GEP conseguisse disponibilizar com regularidade toda a informação. Em qualquer caso, e respondendo diretamente àquilo que me colocou, à pergunta que me colocou, de facto, nós, a seguir ao layoff simplificado, optámos por ter 3 mecanismos alternativos para dar mais flexibilidade às empresas para que pudessem escolher em função da sua situação. Claramente as empresas estavam numa situação diferente, então as empresas, cada uma também tem a sua situação particular e dos vários mecanismos que colocámos à disposição das empresas no pós-layoff, o que nós temos até o momento, das 69 mil empresas que temos neste momento já com apoios pagos, nós temos 50 mil empresas que recorreram ao incentivo. Significa, na prática, o incentivo era um mecanismo mais fácil porque dava liquidez imediata às empresas e muitas delas optaram exatamente por essa situação. E temos 19 mil empresas abrangidas pelo apoio à retoma progressiva. Já agora, dar outra nota, não há qualquer divergência entre os números que eu estou a disponibilizar, neste momento a informação que eu lhe dei, e aliás eu penso que o Sr. Ministro do Estado da Economia também deu. O que se passa, provavelmente eu penso que é essa a questão, é que a execução orçamental da Direção-Geral do Orçamento não reflete ainda os dados mais atualizados neste momento
estamos a dar e, por outro lado, não reflete toda a informação, nomeadamente a informação relativamente ao incentivo pago do IFP. A Direção-Geral do Orçamento, a informação que reflete é a informação relativamente àquelas medidas que são, cujo orçamento é pago diretamente da Segurança Social. Portanto, eu penso que deve ser essa aqui alguma diferença de informação que exista, mas de facto os números que eu tenho são os números mais atualizados e com a fonte via Instituto de Informática por um lado, do Instituto da Segurança Social, por parte das medidas do Instituto da Segurança Social e, por outro lado, os dados relativos às medidas executadas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada Cília Meireles, por favor. Bom, os dados que a execução orçamental reflete são todos os dados de todas as administrações públicas, incluindo a segurança de todo o setor público administrativo, até outubro. Eu creio que a explicação pode ser outra e por isso é que eu perguntei o que é que, quantas empresas estavam no incentivo à normalização, que é aquele apoio que dava, creio eu que era um salário mínimo ou meio salário mínimo por trabalhador, era um incentivo à liquidez para empresas que estivessem em elaboração e que, de facto, eram 50 mil, disse-me que estavam 50 mil. O apoio à retoma progressiva é um mecanismo que veio substituir o layoff e que esquematicamente, creio eu, está atualmente nesta versão, mas que teve várias versões. E uma dessas versões, apesar de ele ter sido aprovado em julho, a versão seguinte é aprovada em outubro. E eu creio que o que explica as divergências de números é que este mecanismo foi muito pouco executado até esta nova versão de outubro, porque não estava adaptado às reais necessidades das empresas. E, portanto, o que eu queria perguntar é se é possível, nestas 19 mil empresas que estão atualmente abrangidas pelo mecanismo, sabermos quais delas é que foram abrangidas desde o princípio, ou seja, desde agosto, e quais é que entraram quando o mecanismo já estava bastante em velocidade de cruzeiro e foi adaptado, porque eu creio que a explicação da diferença dos números é essa e por isso é que vai aparecer uma execução muito mais elevada em novembro e em dezembro. Diz aqui o Sr. Deputado que já foi resolvido. Pois foi, mas no entretanto, entre o ser resolvido e o não ser resolvido, os trabalhadores têm que receber salários todos os meses. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava a palavra à Sra. Ministra para responder. Por favor, Sra. Ministra. Muito bem, Sra. Deputada. Eu percebo que tenha dificuldade em perceber o que é estar permanentemente a criar medidas para responder a este momento, porque isto é uma coisa inédita, de facto. Nunca, na crise anterior, por exemplo, foram criadas medidas excepcionais como têm sido, exatamente para apoiar a manutenção do emprego, como temos feito, e com esta preocupação de estar permanentemente em diálogo, a perceber e a identificar a cada momento aquilo que precisamos de apoiar as empresas. Tem sido essa uma tónica. Já agora só frisar que o incentivo à retoma não é meio salário. O incentivo extraordinário à normalização e, volto a frisar, o que nós fizemos foi criar mecanismos para permitir às empresas optarem pela solução que melhor se adequasse à sua situação, não impondo uma solução única. Umas empresas optaram pelo apoio à retoma, outras optaram pelo incentivo à normalização. No caso do incentivo à normalização, havia duas modalidades possíveis. Ou um salário mínimo por cada trabalhador abrangido por layoff simplificado, ou 2 salários mínimos por cada trabalhador abrangido por layoff simplificado. Aliás, é exatamente por perceber que esta pode ser uma medida muito importante para a liquidez das empresas que nós decidimos, e aliás já anunciámos publicamente, que no primeiro semestre de 2021 vamos colocar à disposição das microempresas novamente estes instrumentos, os 2 salários mínimos por cada trabalhador, para ajudar à manutenção dos postos de trabalho e por achar exatamente que nas microempresas é um mecanismo que melhor se adapta à necessidade de agilidade da própria gestão dos recursos humanos em função também da dimensão mais pequena das empresas. Muito obrigado, Sra. Ministra. Sra. Deputada, ainda dispõe de 32 segundos, por favor. Eu queria voltar a solicitar esta informação detalhada por empresas, trabalhadores e mensal. Acho que é precisamente por eu compreender a dificuldade de, perante uma situação nova, as medidas se adaptarem, que eu sei bem quando é que o GEP parou de reportar, o que é que fazia falta que o GEP tivesse reportado, e é por isso que sinto falta destas medidas. É precisamente para não estar a tecer críticas sem saber o que está a acontecer e, portanto, acho que o Governo pode e deve partilhar esta informação
e isso torna as discussões muito mais racionais e produtivas. Da mesma forma, eu gostava de entender o que se está a passar, porque a senhora Ministra disse que estaria resolvido, mas aquilo que nos dizem várias empresas é que não está, com as dívidas que estão a aparecer para o caso das empresas que foram dispensadas de contribuições ou tiveram uma diminuição de contribuição. Eu sei que nos casos concretos há casos em que deixou já de acontecer isso e há outros casos em que se está a proceder à correção manual desses problemas. O que eu gostava de saber é o que é que está a provocar o problema e quando é que ele estará definitivamente resolvido, porque para algumas empresas e em alguns serviços está a ser difícil e moroso que se proceda à correção e à retirada destas dívidas que na realidade não existem, tal como o próprio Ministério do Trabalho e da Segurança Social já reconheceu. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, por favor. Senhora Deputada, com certeza lhe darei toda a informação que quiser, detalhada por dia, por mês, como quiser. Aqui, confesso que não sei de cor quantos processos, não sei o número de processos de apoio à retoma por cada um dos dias que entrou, mas mandar-lhe esse relatório e essa informação, aliás, e o próprio GEP, mal consiga ter a informação pronta a poder ser disponibilizada, o fará. Eu sei que estão a preparar isso, criaram, aliás, uma equipa para conseguir colocar a informação da forma mais acessível e que responda mais às necessidades das pessoas. Quanto à questão que suscitou, aquilo que eu garanti desde o início é que não há qualquer empresa que ficará com alguma impossibilidade de recorrer aos apoios em virtude exatamente desses valores que constam da Segurança Social Direta. O que está a acontecer é que estão a aparecer alguns valores na Segurança Social Direta relativamente ao valor diferencial das isenções das contribuições sociais relativamente aos meses em que as empresas estiveram abrangidas pelo layoff simplificado. Em qualquer caso, esses valores que aparecem não têm quaisquer efeitos do ponto de vista de consequência depois para acesso a apoios. É isso que está completamente garantido. A Segurança Social está em permanente articulação, aliás, também com os balcões, com o balcão PT 2020, para garantir exatamente que todas as situações se resolvem necessariamente, e eu aqui apelo muito também muito obrigado, Sra. Ministra. À compreensão de todos no sentido de perceberem que têm sido momentos mesmo de uma enorme exigência, que a Segurança Social tem sido incansável e extraordinária do ponto de vista de responder a uma pressão e a um número de situações que nunca teve antes que fazer e, portanto, é muito obrigado. Um compromisso que está sempre a resolver.